Shalom, meus amados em Cristo Jesus, paz de Deus, graça e paz, e as demais saudações cristãs sejam com todos. Mais aqui um vídeo para nossa análise. Eu gostaria de primeiramente dizer aos irmãos que eu não tenho nenhum tipo de exclusividade sobre teologias, certo? Eu analiso todas elas e tiro as minhas próprias conclusões, porque a minha base central é as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, também não falo contra teólogos, porque eu acho que os teólogos são pessoas que realmente prestaram um grande serviço para nós que temos a Bíblia. Inclusive, nós fomos analisar, já no passado existiam os rabinos, que seriam os teólogos de hoje, no caso, não é? Porque os rabinos eram pessoas que estudavam, se dedicavam para interpretar as Escrituras. Então, deixando claro que o estudo bíblico é importantíssimo para aquele que deseja compreender melhor as Escrituras Sagradas. Dentro desse contexto, eu vou ter que citar aqui a igreja que eu saí, que é a Congregação Cristã, que também não vou falar mal dela, apenas vou colocar aqui algumas observações para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Todavia, irmão, deixando claro que eu gostaria que os comentários não fossem agressivos, não fossem comentários de pessoas fanáticas que vêm aqui só xingar e falar palavrões, porque senão serão julgados segundo a observação legal, ok? Eu vou ter que começar a fazer isso, certo, irmãos? Eu gostaria então que vocês tivessem cuidado. Se você não concorda, você tem todo o direito de expressão de não concordar. Somente coloca eu não concordo, mas não precisa ficar explicando porque você não concorda. Se você não concorda, e eu não preciso da sua explicação sobre isso, irmão, porque você tem direito de escolha, assim como eu tenho direito e eu já tomei a minha posição. Então você não consegue tirar a minha posição desde o momento que eu já tinha tomado, entendeu? Então eu quero dizer aqui que não se trata de calvinismo, de arminianismo, nada disso. Aqui se trata da palavra de Deus e de algo que está para acontecer dentro dessa instituição, pelo que eu tenho já várias informações. Eu espero que isso não passe, né? Porque seria um tiro no pé, vamos dizer assim, e as pessoas não entendendo, as pessoas que são leigas no assunto e que não têm conhecimento de causa, poderão ser enganadas e, ao invés de se aproximarem de Cristo, poderão se afastarem. Não me levem a mal aqueles que têm outro pensamento. Há liberdade de expressão e de pensamento, e eu vou colocar a minha expressão, e você somente análise, que o meu fundamento de fé é Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, certo? Que é Jesus Cristo, que é o mesmo Senhor, que morreu por nós, deu a vida por nós através do seu sangue, e eu acredito na salvação pela graça, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Agora existe uma teologia, precisa ter um estudo, irmãos. Eu vou tentar passar para vocês aqui uma teologia que ela se chama... vamos começar certinho, irmãos. O perigo que eu vou falar aqui é de uma compreensão errada da salvação e uma reflexão sobre o arminianismo e as confissões de fé. Essa doutrina do arminianismo, irmão, é uma das doutrinas que mais tem gerado debates e divisões no meio cristão. Ela diz respeito à segurança da salvação entre os que defendem que a salvação pode ser perdida. Destaca-se na sua perspectiva arminiana, adotada por muitas igrejas contemporâneas. No entanto, irmãos, é necessário refletir sobre isso, ok? Até que ponto essa doutrina está de fato em harmonia com a suficiência do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e com a infalibilidade das Escrituras. Fica aí uma pergunta, ok? Os irmãos observem que eu fiz esse estudo, claro que anotei algumas coisas aqui, porque senão não ia conseguir me lembrar tudo, mas eu poderia até falar sem, mas seria melhor assim, porque assim seria mais bem especificado. Gostaria que você ficasse até o fim, para você entender que a sua igreja, inclusive a Congregação Cristã no Brasil, pela informação, eu não estou aqui denegrindo a imagem, que ela está tentando, por um grupo de anciães aí,
não sei se são todos, colocar uma confissão de fé usando essa liturgia. Sei que tem teólogos envolvidos, tem anciães envolvidos. Inclusive, eu fico um pouco assim perplexo, porque um ancião que parece que está em um dos anciães era um ancião que pregava contra a teologia. Daqui a pouco ele disse que ele tinha certeza da salvação, e agora ele vem com essa ideia que a pessoa tem que ter obras para se salvar. Isso não faz sentido. Os irmãos vão entender por quê, não vão prestar atenção. É claro que nós somos boas obras, temos que ter, mas são frutos através de Cristo, não da nossa força. Os irmãos estão entendendo? Isso descentraliza o sacrifício da cruz. Isso é muito grave, irmãos. Pode outros interpretarem de outra forma, porém cada um é livre para interpretar da maneira que quiser, ok? Eu não estou aqui para discutir, mas para colocar um tema em análise para os irmãos, ok? Eu também já estudei sobre isso e confesso aos irmãos que a minha posição é esta que está aqui no estudo que também foi feito, ok, irmãos? Por mim, pela misericórdia de Deus e da iluminação que Deus foi me dando, ok, irmãos? Ao afirmarmos, irmãos, que a salvação pode ser perdida, olha só, ainda que inconscientemente, estão fazendo o quê? Relativizando o poder do sangue de Jesus, irmãos. Colocando em dúvida a eficácia da cruz. Atribuindo à performance humana um papel que jamais lhe foi dado. Afinal, se a salvação depende da nossa manutenção por obras, onde fica o descanso na graça de Deus, irmãos? Como disse o apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. E a doutrina arminiana, ao enfatizar, tá? Desculpem aí os arminianos, não estou atacando vocês, é o meu ponto de vista, vocês podem ter de vocês, ok? Ao enfatizar que a salvação pode ser perdida, põe em risco a confiança na fidelidade de Deus. Como se ele próprio não soubesse se um salvo permaneceria até o fim. Presta atenção nisso, isso é sério, irmãos. É que Deus não sabe quem vai se salvar, porque a pessoa pode perder, então ele mesmo não sabe. Olha, irmãos, isso aí é uma coisa totalmente inconsciente e totalmente fora do contexto espiritual que consta nas Sagradas Escrituras. Meu ponto de vista, claro. Permaneceria até o fim assim, então, quer dizer, o próprio Deus, se não soubesse se um salvo permaneceria até o fim, isso não anula as exortações à santidade, nem nos isenta de viver em obediência, mas colocar a segurança da salvação nas mãos humanas. E é um peso que ninguém pode suportar, irmãos. E que só gera culpa, medo e insegurança. Isso que gera. Quer dizer, que aí torna as pessoas mais exclusivistas, mais se achando santas, que nem entrou uma pessoa no meu canal aí, me chamando de santo do pau oco. Por que ele falou isso? Porque ele se acha santo. Diferentemente da minha pessoa, que eu não sou santo, não me acho santo, eu me acho um pecador, miserável e dependente eterno da misericórdia de Cristo através do seu sacrifício na cruz. Agora, se você se acha santo, eu te digo para você, nos céus entrarão os santos através do sacrifício de Cristo, não através dos nossos atos materiais ou de alguma coisa qualquer que nós fizemos. Isso não nos torna capazes para a salvação. A salvação está em Jesus Cristo, apenas nele, irmão. Além disso, Jesus mesmo declarou isso, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, versículo 27 e 28. Como, então, harmonizar essa promessa, irmãos? Com a ideia que a salvação pode ser perdida a qualquer momento por um deslize humano. Não se trata de defender um viver desleixado, não é isso, irmão, não estou defendendo isso.
ou permissivo. Muito pelo contrário, irmãos. Mas sim de reconhecer que o verdadeiro salvo possui em si mesmo a graça que o conduz ao temor, à vigilância e à perseverança. Entendeu, irmãos? Como escreveu o apóstolo João. Perdoe que eu estou com um pouco de tosse, irmãos, tá? Meus filhinhos, olha que ele escreveu. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Todo aquele que é nascido de Deus não vive debaixo do pecado, onde há uma interpretação em uma escritura que fala que não peca. Mas isso, irmãos, é por causa da tradução, certo? Aquele que está em Deus, em Cristo, ele não consegue, ele não vive, quer dizer, não é que ele vai pecar todo dia e pedir perdão, não é isso. Muita gente fala, isso aí é do adversário, porque então eu posso pecar e pedir perdão e você salvo. Não é nada disso. Não estou falando isso. A própria palavra de Deus diz que não permanece. Porque a pessoa, quando ela pode fazer até alguma coisa, quando fala que ela é salva pelas suas obras, o que são obras? Não só são aquilo que nós fazemos, o que nós mostramos na nossa aparência, mas existem obras espirituais que a pessoa não vê. A palavra de Deus diz, se tão somente olhar para uma mulher e cobiçar, o seu coração já cometeu adultério. Eu pergunto, o adultério tem perdão? Tem. Porém, se você acredita que não tem perdão, que a salvação é pelas tuas obras, você já está condenado. Você já cometeu uma obra errada. E nem se arrepende, porque para você aparecendo santo perante os outros, é o que basta. Que a sua consciência está cauterizada por uma doutrina que pode te levar à condenação eterna por não apontar a centralidade de Cristo como Salvador, irmão. Está entendendo? Presta bem atenção, João não está se contradizendo, não, mas esclarecendo que o Filho de Deus pode cair. Por que não? Não deve, mas ele pode. Mas não permanece no pecado. Por quê? Pois há dentro dele algo maior, o Espírito Santo e a graça que levanta. Vai levantá-lo, ok, irmãos? E negar isso é negar o poder regenerador do Evangelho e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. A confissão de fé, que nem a congregação cristã está pretendendo fazer uma confissão de fé, ao meu conhecimento, ela é baseada no arminianismo, ok? Em casos como esses, irmão, a doutrina arminiana não se limita à pregação ocasional, mas está escrita, formalizada nas confissões de fé de determinadas denominações, certo? Quando uma confissão declara que a salvação pode ser perdida por comportamento inadequado, presta bem atenção, ou falta de obras, isso pode resultar, irmãos, em uma cultura de salvação baseada em esforço pessoal, em vez de dependência exclusiva de Jesus Cristo. Embora possa haver uma boa intenção, tal confissão pode afastar os crentes da centralidade de Cristo, levá-los a viver preocupados com a sua própria performance, do que com a obra completa do Redentor. Isso também pode levantar dentro das igrejas um exclusivismo, que já existe, né, nessa denominação. Um exclusivismo espiritual, onde apenas os mais firmes são vistos como verdadeiros salvos, colocando mérito onde só deveria haver graça. Quer dizer, a pessoa se acha mais do que os outros. Olha que perigo, irmão. É por isso que todos aqueles, eu quero dizer isso também com todo respeito e humildade, tá? E para vocês não ficarem ofendidos, eu não estou aqui me exaltando, nem dizendo que eu sei mais, eu considero que eu não sei nada, apenas o que sei foi o que eu estudei, primeiramente o que Deus, né, pelo Espírito Santo me colocou, porque se não for Deus, nós não conseguimos captar nada, porque o Espírito Santo é que nos capacita. E depois, um pouquinho de conhecimento por misericórdia, que também Deus deu a graça a nos dar. Então, toda a honra, toda a glória seja unicamente a Deus. Ninguém está aqui se achando doutor, nem
nada. Eu sou pequeno, eu me sinto igual aos outros e não tenho. São pontos de vistas particulares que eu tenho, porém, dentro de um contexto escritural do Evangelho e das epístolas, certo, irmão? É por isso que, com todo respeito e humildade, surge uma pergunta legítima, tá? E é essa aqui. Se uma confissão de fé for formulada à luz da doutrina arminiana, o que poderá acontecer? O que poderá ela inadvertidamente conduzir muitos crentes a um entendimento equivocado sobre a segurança da salvação e, consequentemente, desviar seu foco do verdadeiro evangelho, irmãos? Não se trata de atacar qualquer teólogo, ok? Não estou aqui atacando, eu não quero que esse vídeo seja um campo de batalha nos comentários, por favor. Se você não concordar, se você colocar um livro escrito aí, eu vou até apagar, porque eu não estou aqui para discutir, estou aqui para colocar o meu ponto de vista doutrinário de acordo com aquilo que eu sinto. Você não é obrigado a sentir. Julgue você mesmo. Você prefere estar centralizado em Cristo? Isso não significa, então você quer dizer que todo mundo pode pecar, que Deus vai perdoar? Não falei isso. Você não entendeu o vídeo, tá? Eu poderia falar quando surgiu o arminianismo, o calvinismo. Isso também não quer dizer que eu seja calvinista ou arminiano. Não. O meu contexto de teologia, de conhecimento, ele se baseia apenas na Escritura Sagrada, nos estudos da Escritura em si e na observação do que alguns teólogos falam e tirando as minhas conclusões através da Bíblia. A Bíblia, para mim, é a fonte renovadora do conhecimento. É dela que eu tiro o conhecimento. Não quer dizer que eu não possa ler livros, não é isso. Pode ler, sim, quantos eu quiser, não há problema nenhum nisso. Porém, eu tiro as minhas conclusões como carro-chefe, as Escrituras Sagradas, que para mim é a palavra de Deus, que, por incrível que pareça, essa mesma denominação, não estou falando mal, ok, irmãos? Entenda isso. Ela concluiu que a Bíblia contém a palavra de Deus, algo que também se enquadra, assim, um pouco a esse tema aqui de teologia, porque primeiro a pessoa começa a julgar o que está escrito. Isso é inadmissível, isso não tem base apostólica, não tem base bíblica, isso é teologia liberal, isso nasceu no século XIX. Então os irmãos tomem cuidado. Quando uma igreja mexe no ponto de doutrina, que para mim não precisava mais nenhuma confissão de fé, a não ser esses pontos de doutrina que estavam no Inário 4, que já eram suficientes para a compreensão de qualquer cristão, e a própria Bíblia, sendo ensinada por si mesma, ela pode indicar como nós temos que fazer para a salvação com a centralidade em Cristo Jesus. Então não precisa eu pregar o Evangelho, você pode dizer que aqueles que já são salvos são salvos? Não, tem que pregar, porque a palavra tem que chegar a todos. Às vezes aquele que já está salvo precisa ouvir o Evangelho para cair as escamas dos teus olhos. Não aconteceu isso com Paulo? Será que Deus não conhece o passado, o presente e o futuro, irmãos? Presta bem atenção nisso. Você está limitando o poder de Deus, achando que Deus tem que esperar, porque nem Deus sabe se a pessoa vai ser salva se você admitir essa teologia. Pense bem. Eu estou aqui atacando, né? Eu creio assim, irmãos. As doutrinas, eu pessoalmente busco estudar a Bíblia dentro do seu contexto, sem me prender a títulos como calvinistas ou arminiano. Eu creio que as doutrinas devem ser extraídas das Escrituras e não impostas sobre e não imposta nada sobre elas. Afirmo que, com fé e convicção, a Bíblia é a palavra de Deus. As minhas convicções estão aí, irmão. Então, você é calvinista? Não, eu não sou nada, irmão. Eu sou só de Cristo. Eu acredito que as doutrinas devem ser extraídas da Bíblia, da Escritura. Assim como esses teólogos estiveram extraindo isso dos seus conhecimentos. Eu não estou aqui condenando ninguém. Mesmo porque eu não sou juiz para condenar ninguém. Eu tenho a minha posição teológica dentro da Escritura Sagrada, embora você possa me achar ignorante, todavia, julgue da maneira que você quiser, ok? E você que está me ouvindo, presta atenção. Esta confissão de fé, que chegou já ao meu conhecimento, tá?
está sendo realizada. E pelo que eu sei, ela está sendo baseada nesse contexto. Pode ser que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado. Mas se ela for baseada nesse contexto, irmão, a sua denominação estará abrindo uma precedência tão grande para o anticristo que você nem acredita. Eu quero falar bem claro assim para você, tá? Você vai se achar mais santo, você vai se achar mais capaz, você vai começar a bater no peito, tá vendo? Eu tenho santidade porque eu fiz isso, fiz aquilo, e dentro de você, pode estar amontoando peso para a sua condenação. Porque quando nós achamos que somos, nós não somos. O único que é e que sempre será é o Senhor. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. E a palavra de Deus é infalível. E o que o sacrifício de Yeshua, de Jesus Cristo, né, fez para nós? Para mim, ele é suficiente, perfeito e eficaz para salvar os que o Pai deu ao Filho. Vamos lá ler em capítulo 17 de João, tá bom? Para vocês verem. Nos últimos dias, irmãos, muitos estão sendo levados por ventos de doutrina, hein? Que embora pareçam piedosos, colocam o homem no centro da salvação e não Cristo. Isso leva não à fé, mas à autoconfiança, e a autoconfiança espiritual é um dos caminhos da verdadeira fé, irmãos. Por isso, voltemos-nos à cruz. O verdadeiro cristão não se apoia em si mesmo, irmão. Pode ter certeza disso. Isso é um pouco pesado, eu sei que muitos não vão entender, mas o verdadeiro cristão não pode se apoiar nas suas condições, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ele tem que se apoiar em Jesus Cristo. E as obras que ele tem são frutos. É claro, vai ser julgado segundo as suas obras, segundo os seus frutos, você está em Cristo. Porque, mas aquele lá diz que crê em tal doutrina, mas fica pecando. Ele não está. Porque o que está não vai permanecer debaixo do pecado. Não é a pessoa dizer, é a pessoa ser. Né? Deus não olha o que você tem, Deus olha o que você é. Entendeu? O que você é hoje? Um pequeno servo que deseja entrar no céu. Presta bem atenção, irmãos. Se alguém porventura tropeçar, há um advogado, irmãos. Há um sangue que fala mais alto do que o pecado. Isso não é desculpa também para pecar, certo? Mas motivo de temor e reverência e gratidão. E quem tem esse temor, ele tem gratidão. Então, quando ele comete um pecado, ele pede perdão e não quer voltar mais a fazer aquilo. E a todos que ouviram ou leram esse estudo, deixo um convite para vocês e uma reflexão, certo? E um encorajamento. Permaneçam na palavra, irmão, firmados em Cristo e não em sistemas humanos. Porque esse tipo está acontecendo, que vai acontecer nessa instituição, talvez agora em setembro, não sei, e isso faz parte de um plano satânico que pode levar muitos para o inferno. Eu não quero aqui acusar ninguém, mas colocando a minha posição, tire você as suas ideias. Falar que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, irmão. Quer dizer que Jesus Cristo, quer dizer que o sacrifício de Cristo não valeu nada. Tem que ter uma ajudinha sua. Irmãos, não seria isso uma heresia? Não seria isso uma teologia enganosa? Que o Senhor abençoe e guarde até a próxima, irmão, se Deus quiser. Espero que vocês que são arminianos não fiquem tristes comigo. É a minha posição e eu creio que eu não quero ofender ninguém, embora eu fui pesado em algumas palavras, porém, eu peço que vocês considerem apenas uma coisa. Independente de você crer nisso ou naquilo, eu te considero como irmão e não desejo o teu mal. E nem vou aqui te excomungar ou te chamar de... Eu sei que vão entrar pessoas aqui falando isso. Todavia, se você fizer e passar do teu limite, né, você também poderá sofrer consequências. Eu não quero isso para ninguém, porque eu nunca fiz. Todavia, fica aqui um alerta. E os irmãos, prestem atenção nesse vídeo, irmãos. Isso faz parte da salvação. Eu quero o bem de todos. Você não concordou comigo? Não tem problema. Você não concordou com a minha posição? Eu não estou falando para você concordar. Você crê em Jesus Cristo? Pronto. Você quer ser salvo por Jesus Cristo? Ponto. Eu acredito assim. Eu não estou dizendo aqui que isso aí é coisa que abre porta para o pecado. Não abre. Se você está em Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo falou? Pai, aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição.
vai anunciar o Evangelho, cumpre a tua missão, e aquele que tiver que vir vai vir, e o que não tiver que vir não virá. Faça somente a tua parte. Deus abençoe e guarde a todos, e até a próxima. Paz de Deus e shalom a todos.